Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Lucas Bonifácio, escritor de livros de ficções iniciante e também youtuber do canal Bonifácio LB. E estou aqui com mais uma edição do Bem Mais LB para vocês. E nessa edição eu vou trazer algumas curiosidades sobre a minha trama Casos de Amor. Esse é o primeiro livro da história, eu lancei em dezembro do ano passado. E nesse episódio eu vou dizer se eu tive alguma inspiração para poder criar ela, também vou trazer os originais e muito mais. Você está interessado em saber? Então continue aí, que eu vou trazer esses assuntos logo após a vinheta. E antes de trazer as curiosidades sobre essa história, eu quero te convidar a assistir o vídeo em que apresento esse livro. Ele vai estar aparecendo aqui no card em algum lugar. Bom, e Caso de Amor, né, ela foi criada em 2014, na época eu tinha os meus 15 para 16 anos, acredito que 16 anos, e eu não me lembro de ter visto algo assim, o que serviu de base para eu poder criar a história, né. Me veio na cabeça escrever uma história com 3 casais protagonistas, 3 tramas diferentes, né, bem dramática, com muito romance, e foi assim que surgiu, né, a ideia de criar Caso de Amor. Foi com o tempo também, que a ideia não vem de repente. Até quando eu estava escrevendo a história, já não tinha tudo pronto. Isso acontece muito da gente desenvolver uma história enquanto está escrevendo. Então, a ideia simplesmente assim, surgiu assim, desenvolvendo com o tempo, sem ter algo assim que eu vi, que serviu de base para eu poder criar. Eu lembro que inicialmente eu comecei a escrever sobre os protagonistas adolescentes. Aí eu falei assim, como assim? Nada a ver. Aí eu descartei, aí na história já parte deles já adultos. Então, foi esse o princípio de Caso de Amor, né? E eu desenvolvi essa história em períodos, né? Às vezes eu escrevia ela, parava, aí ficava um bom tempo sem escrever, depois voltava a escrever ela de novo, porque no mesmo ano que eu criei ela, eu criei também Marés do Verão. E eu lembro que eu criei Marés do Verão primeiro, aí eu comecei a escrever. Aí eu deixei Marés do Verão, aí comecei a escrever Caso de Amor. Aí eu deixei Caso de Amor, falei, não, tem que terminar Marés do Verão. Comecei a escrever Marés de Verão de novo. Aí terminei Marés de Verão por completo e voltei para Caso de Amor. Aí, então eu escrevi ela, comecei em 2014 e fui terminar em 2016, né? Um longo período aí. Desse jeito, escrevendo, parando, sabe? Acho que isso acontece muito. Quando a gente tá escrevendo uma história, aí você pensa em outra, eu quero desenvolver aquela outra. Aí você deixa que você está escrevendo para desenvolver a outra. Então não é muito legal, né? Tem que ir com o projeto ali do início ao fim. Mas mesmo assim, por etapas eu consegui finalizar a história. Acho que ela andou muito bem e se manteve aí a essência do início ao fim. Eu não me perdi, ainda bem. Esse desenvolvimento da história começou em folhas de papéis, né? De caderno. Eu vou até mostrar para vocês agora em um rascunho. E em 2020 eu passei ela para o digital. E ao mesmo tempo que eu estava passando para o digital, eu mostrei ela para um amigo meu, que ele classificou ela como a minha melhor história até agora, né? Ele tinha classificado Miguel e Luciano como a minha melhor. Aí ele viu o Caso de Amor e ele se surpreendeu, que ele falou assim, que eu saí da minha zona de conforto. Eu até não tinha entendido. Por quê? Porque eu gosto muito de romance, de drama, é o que eu mais escrevo. Aí depois eu entendi o que ele quis dizer. Eu evoluí na escrita, que é uma história que eu acredito que passa um ar de mais maturidade, sabe? Ela mergulha mais no sentimento dos personagens, assim como o Miguel e Luciana, que bebe da mesma fonte. Então é uma história assim que eu também abordei um tema que eu não tinha abordado antes, então ele se surpreendeu por isso. Também acho que eu evolui muito enquanto eu escrevi Casa de Amor, né? Porque eu aprendi mais a escrever personagens dúbios, a, sabe, trazer algo assim com mais maturidade, com mais reflexão. E durante a minha trajetória escrevendo essa história, teve um período que eu fiquei muito melancólico. Então acho que essas fases da vida, até as coisas que a gente passa, ajuda a gente a transmitir isso para algo que a gente está escrevendo, né? A gente como escritor. Então eu acho que realmente ela traz esse ar mais maduro, ali uma das histórias minhas de mais destaque, e arrisco a dizer que realmente é a minha melhor, né? Até o momento. Se bem que eu não estou nem escrevendo nada de novo, pessoal. Igual vocês me veem lançando livros, já são histórias que já são feitas há muito tempo. Algo de novo mesmo de agora, eu não estou escrevendo, acho que eu dei uma aposentada aí. Vai que eu volte, né? Mas no momento eu estou mais parado de escrever algo novo.
Então, eu arrisco dizer que Caso de Amor realmente é a minha melhor trama aí. Não que as outras também não tem seu mérito. Maria Juverão, Miguel Luciano, Salvan também são muito boas. Se não fossem boas, eu penso assim, vai que você não goste, né? Mas eu acredito que são boas. Então, se elas não fossem boas, eu nem lançava em formato de livro. Porque já teve história minhas que eu fiz, que eu falei, não gostei não. Muito sem carisma e abri mão. Mas todas as histórias que eu lanço é porque eu acredito no potencial delas. E como eu disse pra vocês, esse livro tem 3 histórias protagonistas, né? Então, as 3 ali tomam de conta do livro, né? Cada uma tem seu ponto ali alto. E se desenvolve assim, sabe? Nenhuma aparece menos que a outra. Mas como eu disse pra vocês, acontece de uma tá ali no topo, a outra tá mais embaixo, depois a outra desce, a outra sobe, né? E é assim. Bem estilo novela mesmo, pessoal. Igual você vê novela assim, tem a história principal, tem outras histórias. Maria Juverão tem esse estilo também, né? Que tem a história principal, várias histórias ali. Mas assim, a história principal que é a que traz a história maior, sabe? Então, em Caso de Amor, já tem as 3 ali que, tipo, se você não gostar muito de uma, tem a outra, sabe? Que também tem a mesma força. Então é bem legal isso. E é a minha única história assim que tem esse tanto de protagonistas, né? Que ao todo são 6. E fazendo um resumo bem breve aqui da trama, né? A trama tem 3 histórias de protagonistas, a Regina, do Anderson e da Ana. O Anderson é dividido entre a Regina e a Ana, né? A Ana é amante dele, a Regina é noiva. E ele não sabe, ele fica entre as duas ali. Mas uma hora vai ter que decidir com qual quer ficar. Também acontece outras reviravoltas, o Anderson não fica só nessa, assim com as duas não. Uma hora a casa cai, né? Você já deve imaginar o que acontece, né? Também tem a trama do Paulo e do Vinícius, um casal gay que mantém um relacionamento há muito tempo, e o Vinícius não é assumido, assume para os pais dele, e a partir daí ele passa a conviver mais com o Paulo, a morar junto, e os dois terão desafios aí. E também tem a trama da Adriana e do Diego, ela é uma prostituta que trabalha em uma boate, e o Diego vai nessa boate, conhece ela, os dois ficam, se apaixonam, e ela vai ter que escolher entre a prostituição ou entre o Diego. Então, essas aí são um resuminho aqui breve das tramas de Casos de Amor. E agora eu vou mostrar para vocês os originais, as folhas de papéis que a história foi escrita. E aqui estão, pessoal. Ó, Casos de Amor tem muita história para contar, viu? Assim como Maria Juverão, que é bem grande. Então, Casos de Amor rende mais de um livro. Aqui, a primeira folha, que dá o início da história, olha, toda picotada. Aqui. E eu gostava de colocar muita data, sabe? Quando eu escrevi um capítulo, igual esse capítulo 2 aqui, não sei se vocês vão ver, que capítulo 2, CP2, né, que capítulo, ele foi escrito em 10/10/2014. Então, né, tá aí, né, a prova de que a história foi mesmo escrita em 2014. Escrita em 2014, parava, escrevia Maria de Verão, depois saía de Maria de Verão, e vocês sabem, né? Então, tá aqui, pessoal, os originais aí. Grandinha. Quando eu escrevi ela nas folhas de caderno, deu 74 capítulos, né? Na versão livro vai ter menos, que igual eu passei pro digital, eu modifiquei algumas coisas, sabe? Aumentei capítulos. Então tá aí, os originais de Casos de Amor. Pessoal, agora eu quero falar pra vocês sobre o meu estilo de escrita. Meu estilo de escrita não é igual os livros comuns. Minha escrita é meio roteiro, sim, não totalmente roteiro, mas é meio roteiro. Eu já expliquei isso pra vocês na primeira edição do B mais LB, né? Mas igual aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês aqui no livro. Aqui. Meu jeito de escrita é dessa forma aqui. Igual tem uma cena aqui não sei se vocês vão ver. Deixa eu baixar aqui mais a câmera. Eu acho que tá difícil de ver, né? Mas... não, eu vou pegar a câmera aqui na mão que vai dar pra vocês verem melhor. Só um momento. Agora sim, né? Vai dar pra vocês verem. Então, igual aqui, ó. O Anderson e a Regina estão jantando em uma mesa. A modelo está pensativa. Aí o Anderson, 2 pontos. E então, meu amor,
O que você está achando da minha nova criação? Aí Regina, está uma delícia, parabéns. Responde degustando a comida. O Anderson, eu não sei se você conseguiu identificar, mas nessa sopa eu utilizei uns pedacinhos de camarão. Você notou? Então, pessoal, é bem estilo roteiro, um pouco roteiro, né? Teatro, o nome do personagem, né? Aqui 2 pontinhos, iniciando o início da fala e o diálogo. Então, para você ler, não precisa você ficar lendo sempre, né, o nome dos personagens que vem antes dos 2 pontos, né? Que é só para indicar a fala do personagem. Então, você pode não gostar, se você tem preferência para livros comuns, né? Que é o Travessão, a fala do personagem, aqueles muitos detalhes. Então, esse é o meu estilo de escrita, né? Que eu acho que é importante mostrar para vocês. Eu também sempre deixo disponível no meu site, né? autorlucasbonifacio.blogspot.com. Também tem na comunidade aqui no meu perfil do YouTube, sempre os primeiros capítulos, né? Para você ter uma prévia antes de adquirir o livro. Então, achei que era importante mostrar para vocês. É isso, pessoal. Essas são as curiosidades da minha trama Casos de Amor. Se você gosta da proposta da história, gostou do vídeo, demonstre deixando seu like, também comente, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu postar por aqui, caso você se interessar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.